Agora a gente vai começar o módulo de camadas, tá? Esse módulo a gente vai aprender como as camadas se comportam dentro do Photoshop e eu vou falar também dos principais tipos de camadas, ok? Eu sei que a gente vai voltar um pouco para o teórico, eu sei que vocês estão querendo ação, mas depois disso aqui, ó, eu vou explicar aqui bem rápido o que são cada um. E tudo bem se você não decorar agora, mas lá na frente, quando eu relembrar, eu sei que algum lugar na sua cabeça vai ter lá, tá? Então depois desse módulo aqui, a gente vai partir para ação. Então presta muita atenção nele porque você pode ter muita dúvida lá para frente. Uma coisa que a gente está mudando aqui também nesse módulo é que eu instalei agora algumas coisinhas aqui para a gente gravar. Uma delas é que vai aparecer aqui embaixo as teclas que eu estou apertando. Sabe quando eu falar os atalhos, etc. Ou eu esquecer de falar, embaixo vai aparecer transparente aí, bem de boa, não vai atrapalhar os vídeos nem nada. Para você, às vezes, que não viu uma tecla que eu apertei, vai aparecer ali. Eu já mostro para vocês. E também, agora eu tenho uma coisa para mim desenhar na tela, caso eu queira destacar alguma coisa para vocês. Então, não assustem, ok? Como a gente está construindo esse curso junto, várias coisas vão mudando aí no meio, junto com vocês, tá? Então, é muito importante o feedback de vocês e vamos lá, vamos para o nosso módulo de camadas. Vamos falar das layers aqui, né? Eu coloquei para vocês os tipos que vamos falar hoje, né? A primeira delas aí seria os pixels, camadas de pixels. A segunda, camadas e ajustes, camada de texto, camada de shape e objetos inteligentes, os Smart Objects. E o que são as layers, né? Pensando aí em ogros, que ogros têm camadas, as layers também são camadas. Mas diferentemente da maioria dos softwares aí de design e de desenvolvimento, trabalhando de parecida com objetos. Então, quando a gente estava lá no Spark, lembra que a gente tinha a cena e dentro da cena a gente tinha os objetos, certo? E lá a gente também tem uma área onde se chama Layers, onde a gente consegue fazer grupos de hierarquia de objetos. Aqui no Photoshop não tem nada a ver, aqui é muito mais parecido com os objetos, porém a hierarquia no Photoshop ela é o contrário. Então, o que está acima fica na frente e o que está abaixo fica atrás, ok? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de toda essa janelinha nossa aqui de layers, né, que você já tem lá automático, as principais funções dela aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá? Então, aqui com o nosso arquivo aberto, né, a gente já tem a nossa barrinha de layers. Se tiver em português aí, se você não quis mudar, ela vai estar chamada de camadas, ok? E aí, como que a gente faz para criar novas layers? Tem algumas formas, tá bom? A primeira delas é vindo neste ícone aqui embaixo, que seria o ícone de criar uma nova layer. E quando eu clico nele, olha só o que acontece, ele me dá aí uma layer vazia, tá? E uma coisa que a gente pode fazer aqui também de atalho, que eu vou mostrar para vocês, né? O primeiro deles, né? Sempre que eu crio uma layer, ele cria uma acima da layer que eu estou selecionado. Então, se eu tiver várias layers aqui, vamos supor, né? Se eu clicar nela, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar uma acima dela, e se eu clicar nessa aqui, eu vou clicar ali, ele vai criar uma acima dela também. Mas, e se eu segurar o Alt, não, o Ctrl na verdade, né? E clicar ali, ele vai criar uma abaixo. Então, ó, segurei o Ctrl no teclado, cliquei na opção de criar uma nova layer e bum, ele cria uma abaixo. Mas se eu segurar o Alt e clicar nessa opção, o que vai acontecer? Ele vai me dar a opção de já escolher o nome da layer antes de criar ela e todas as opções, se eu já quiser dar uma cor para ela, não a cor daqui, tá? Mas a cor na hierarquia, já posso mandar ela com modo de mesclagem e com opacidade configurada. E aí quando eu clico em OK, ó, já criou aqui para mim a layer vermelha, tá bom? Em atalho de teclado, né, para a gente não ter que clicar em lugar nenhum. Tem algum, Kevin? Tem um deles, tá? Na verdade temos dois. Um deles é o Ctrl Shift e o N, como vocês estão vendo aí embaixo, ó. Apertei o N, tá? Ctrl Shift N. Ele vai dar para a gente a mesma opção de que quando a gente clica ali com o Alt, que a gente pode escolher as coisas e clicar. Mas se eu quiser escolher aí uma camada já direto, rapidão acima, eu vou apertar aqui o Ctrl, Shift, Alt e o N de navio. Ele já cria uma camada vazia acima, tá bom? Outra maneira aqui também seriam duplicar as camadas, né? E tem algumas formas de fazer isso.
Uma é segurando o Alt, e aí quando eu clico em uma camada e arrasto ela, eu posso tanto fazer para cima ou para baixo, né? Se eu fizer para baixo, tá vendo que acendeu o azulzinho ali, ó? Eu vou criar uma para baixo, se acender azulzinho em cima, eu faço para cima, e aí quando eu solto o clique, ele duplica para mim. E outro jeito de duplicar é com o atalho Ctrl no teclado e a letra J. Então, eu tenho aí uma duplicata, tá bom? Então, essas são as principais. Tem mais jeitos também, tá? Se você for aqui em cima em Layer, tem aqui as opções de New Layer também, ó, que você pode criar de várias formas e tem inclusive até alguns atalhos aqui, tá? Mas no básico, é isso aqui que você vai usar no dia a dia, tá bom? Agora vamos falar um pouco de hierarquia, né? Para a gente mudar a hierarquia aqui, vamos supor que eu tenho várias layers, ó, vou duplicar elas. A forma mais fácil, que eu acho pelo menos, é você clicar e arrastar. Então eu posso clicar, ó, e ele vai aparecer nessas marquinhas azuis, que é onde eu quero que ela solte, né? E eu posso soltar a minha camada em qualquer lugar e automaticamente ela já muda a hierarquia de como está aparecendo aqui, tá? Mas existe algum atalho para isso, Kevin? Existe. Se você segurar a tecla Ctrl e apertar os colchetes, né? O colchete para frente, né? Para direita, ele vai mandar a sua camada para cima, como você está vendo ali. E o colchete da esquerda vai mandar a sua camada para baixo. Dá uma olhadinha. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. E, opa, eu acho que essa é válida somente quando você vai fazer uma só, né? Porque se você vai descer ela 10 vezes, aí é mais fácil você clicar e arrastar, que é bem mais rápido, tá? Então, essa é a hierarquia. E aí agora, vamos falar mais coisas. Agora eu vou falar aqui de grupos, ok? Vamos falar um pouquinho de grupo aqui. E como que a gente cria grupos. Diferente lá do Spark, onde a gente usa muito o New Object, né, para criar grupos, aqui no Photoshop a gente tem uma opção só de agrupar as camadas, né? Então, se eu vier aqui embaixo, ó, a gente tem essa opção de pastinha. Se eu não tiver com nenhuma camada selecionada, quando eu clicar nela, nessa pastinha, a gente cria um grupo vazio. E aí eu posso pegar as minhas outras camadas e arrastar para dentro desse grupo, tá vendo? E aí a gente tem um grupo aqui que a gente pode fechar, a gente pode renomear, né? Uma coisa que eu não falei aqui, né? A gente pode renomear clicando 2 vezes no título das camadas. E aí a gente tem um grupo. Porém, se eu selecionar várias camadas, ó, eu posso também clicar para fazer o grupo e ele já cria aqui para a gente, tá? E aí, uma outra forma, né, que é um atalho para fazer isso, que funciona tanto se tiver vazio quanto se eu tiver selecionado, é o Ctrl e o G. Então, não, só se tiver selecionado. Se eu tiver selecionado, Ctrl G, e a gente cria aí um grupo, tá? E vamos falar agora dos efeitos, dos estilos de camada. Os estilos de camada, eles aparecem quando a gente clica 2 vezes sobre a imagem, sobre o ícone de uma camada, né? Então, a gente tem aqui o título, né? Se a gente clicar 2 vezes no título da camada, ele aparece a opção para renomear. Mas se a gente clica aqui, ó, no corpo da camada, tá vendo? Nessa parte vazia, ou no ícone dela, né? Se ela não for objeto inteligente, se ela for objeto inteligente, ela vai abrir, a gente já vai ver isso. Então, eu sempre recomendo que você clique aqui, ó, no corpo, nessa parte vazia. Clicou 2 vezes, ele vai abrir para mim essa janelinha de estilos de camada, tá? Aqui tem muita coisa para falar, mas eu vou só passar para vocês e vou deixar como tarefa de casa aí para vocês testarem, né? Mas eu vou falar aqui rapidamente a tradução dos itens que a gente tem aqui. Então, aqui dentro do estilos de camadas, a gente tem os estilos prontos, que a gente pode até baixar da internet, tá? Que a gente pode clicar neles e aplicar aí ao a nossa camada. É como se fossem os materiais lá do Spark, parecido, tá? Então, esses estilos eles são criados a partir dessas configurações aqui do lado. Então você pode baixar na internet, você pode salvar, ó, Import Styles, ele vem no formato ASL
E você pode também criar o seu, criando aqui em New Style. Ele vai pegar todas as configurações que você botou aqui e vai criar um novo. E aí você pode criar suas pastinhas e etc, tá? A gente tem o Blending Options, que seriam as opções de mesclagem, onde a gente tem a mesmo menu que a gente tem aqui do lado, aqui, né? Com os modos de mesclagem, a opacidade e o fio, já vou explicar qual a diferença entre os dois. Os canais, né, o R, o G e o B, a gente pode desativar ou ativar por aqui. E a gente tem aqui também, né, o preenchimento, que eu já vou explicar para vocês. E o modo de mesclagem pelos níveis de cores entre o preto e o branco, onde a gente pode deixar o que é branco transparente, o que é preto transparente, a gente pode aumentar aí o contorno, mas isso aqui já é bem mais avançado, talvez eu fale aí em outras ocasiões, ok? Então a gente tem algumas opções aqui também. Mas aí, seguindo aqui, a gente tem as opções ativáveis, inclusive algumas delas a gente pode mudar a hierarquia e também adicionar mais de uma, né? Como por exemplo o Drop Shadow, que seria a sombra projetada. Então quando eu ativo a sombra, veja que aqui ó, no Preview eu consigo ver o efeito que ela faz. Esse é o padrão, né? Se não for, você pode clicar aqui em Reset to Default para usar padrão e eu posso mexer aqui na sombra, que é uma sombra automática. Muita gente não gosta, mas se você usar bonitinho, ninguém nem percebe que é esse efeito aqui. E eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Pode mexer na cor, no modo de mesclagem. Aí a gente tem o brilho externo, o sobreposição de padrão, que é o Pattern Overlay. Sempre que eu falar de pattern, são padrões. O gradiente, que é o degradê. Então a gente pode fazer uma sobreposição de degradê. Sobreposição de cor única, tá? Todos que tem o maisinho aqui você pode adicionar mais, tá? Então, ó, posso colocar duas sobreposições de cor e mexer na hierarquia delas, inclusive. E também posso remover. A gente tem o Satin, né? Que eu não sei exatamente o que ele faz, eu não uso muito. O brilho interno, a sombra interna, o Stroke, que seria o contorno ou o traçado, né? Aí a gente tem aqui o Bevel and Emboss, que seria para dar volume aqui, né? Para a nossa camada. Olha só, dá para fazer alguns efeitos 3D. Geralmente fica bem tosco, então se você configurar certinho pode ficar legal, mas é um pouco mais difícil de configurar, tá bom? Então essas são os estilos de camada. Você pode aplicar tanto clicando duas vezes, como também clicando aqui embaixo nessa abinha de Effects, tá vendo? E quando você coloca aqui um estilo de camada, vamos pôr aqui um stroke, todas as suas camadas vão ficar com esse íconezinho de effects aqui. Então quer dizer, toda vez que você vê isso, é que tem um estilo de camada aplicado. Então eu posso clicar aqui e posso alterar quando eu quiser. Então é só eu clicar ali, ó, por exemplo, ó, no stroke, já vai direto para ele. Eu posso apertar no olhinho aqui e também desativar o nosso efeito, né? Deixa eu até diminuir aqui para vocês verem o efeito acontecendo. Vamos colocar um stroke aqui preto. Ah lá, a gente tem um stroke ali, ó, a gente consegue ver em tempo real, se a opção de preview aqui estiver ativada, né? A gente pode mudar o tipo do stroke, ó. A gente vai fazendo isso no dia a dia, tá bom? Então, tudo que a gente colocar aqui é personalizável depois, tá? Então é bem legal. E uma coisa legal também é que você pode aplicar estilos em grupos. Então se eu criar um grupo aqui, aí eu tenho no meu grupo, por exemplo, 3 quadrados, né? Um quadrado eu vou até usar aqui, ó, o nosso estilo para deixar ele amarelo. E o outro, vamos deixar azul. Chama azulzinho aqui, ó. E vou tirar o stroke desse branco aqui. Vou deixar o fundo preto, tá? O que acontece quando a gente aplica um estilo num grupo? Ele considera todas as camadas como se fosse uma coisa só, como se fosse uma imagem. Então, se eu vim aqui e aplicar um stroke, vamos colocar vermelho, olha só, ele ignora que as camadas têm as próprias, né, edges aqui, ele faz o stroke totalmente em volta de tudo, como fosse uma coisa só. Isso serve para o brilho, para a sombra e para qualquer coisa que você colocar aqui. Então é bem interessante para você usar, tá bom? Então, agora eu vou falar
um pouquinho com vocês sobre as camadas de ajuste. Eu disse que eu ia falar sobre as camadas de ajuste, mas não vou falar não, tá? Vou falar daqui a pouco quando a gente for falar de todos os tipos. Então a gente tem aqui, né, embaixo a opção de máscaras. Vamos falar das máscaras agora. O que seria uma máscara, né? Uma máscara a gente usa para, né, basicamente explicando de forma bem leiga e nada técnica, a gente usa para apagar elementos, esconder elementos sem danificar a nossa camada. Então, vamos supor que eu tenho este quadrado aqui, né, branco, e eu quero apagar metade dele usando a borracha, porque se eu apagar aqui usando a borracha, o que que vai acontecer? Ele vai deletar todos os meus pixels. E aí, ó, se eu fizer um monte de coisa aqui dentro do meu projeto e depois querer voltar atrás, eu não consigo. Então, para isso, a gente usa as máscaras. E para criar as máscaras é muito simples, tá? Você pode tanto clicar aqui embaixo, né? Vamos clicar aqui, por exemplo, na máscara. E aí ele criou ali para a gente uma máscara. Como você pode criar já uma máscara direto de uma seleção, por exemplo. Então se eu vier aqui, ó, com o M, lembra que a gente aprendeu a ferramenta de seleção? E aí eu coloco aqui, ó, faço uma máscara. Se eu clicar aqui na opção de máscara, bom, ele criou uma máscara para mim. Tá? Mas como que funciona essa máscara, tá? Essa máscara ela funciona basicamente com preto e branco, onde branco é o que aparece e preto é o que desaparece. Então, quando a gente pega a ferramenta de borracha e estamos com uma máscara selecionada, veja que ela está destacada aqui porque eu não estou selecionando a minha camada. Toma muito cuidado por isso, que às vezes você vai criar uma máscara, você acha que você está apagando nela, mas está apagando na principal. Então, confere ali se ela está selecionada. E aí o que acontece? Quando a gente está com a borracha, a cor que a gente usa para apagar no modo de máscara é a cor de background aqui. Então se eu vier aqui e mudar para branco, por exemplo, na cor de background, quando eu clicar e arrastar, ó, não vai acontecer nada. Mas se tiver preto, quando eu clicar e arrastar, ó, aí ele apaga para mim, mas como você pode ver, ele apaga na máscara. Olha só a nossa camada aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, dá uma olhada na nossa camada aqui, que ela tá inteira, tá vendo? E aí eu posso apagar, aí eu falo, não gostei. O que que eu faço? Eu posso trocar a cor do meu background para branco e passar de novo. E aí ele vai recuperar, né, a minha máscara. E aí você fala para mim, mas se é preto e branco, eu posso pintar com brush? Pode. Você pode pegar o brush aqui e pintar de preto, por exemplo. Se você colocar aqui uma opacidade 22%, né, e pintar aqui, ó, ele vai apagar. E a mesma coisa para o branco. O branco vai fazer aparecer de volta, tá bom? Então, algumas coisas interessantes aqui do modo de máscara, na máscara em si, né? Primeira coisa, a gente tem essa correntinha aqui. O que que significa essa correntinha? Significa que a sua máscara, ela está linkada com a sua camada. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um buraco, né, no meio do nosso quadrado, vou fazer com mais opacidade, ó, fiz um buraco aqui. Se eu mover a nossa camada, a máscara vai junto, ó, dá uma olhada ali. Mas se eu desativar essa opção, ou eu movo um ou eu movo outro. Então, se eu mover o quadrado aqui agora, ó, a máscara fica onde ela está. Mas se eu clicar aqui e selecionar a máscara, eu posso andar com ela, tá? Outras opções são alguns atalhos legais, tá? Só antes disso, você pode voltar o link aqui, clicando aqui entre elas de novo. Em alguns momentos, você vai perceber que não dá para usar, você vai ter que desativar, ok? Mas aí, ó, podemos voltar com o link. Alguns atalhos, tá? Se eu clicar aqui, ó, segurar o Shift no teclado e clicar na máscara, eu posso desabilitar a visualização dela. E se eu segurar o Shift e clicar de novo, aí eu habilito de volta. Se eu segurar o Alt e clicar na máscara, eu vejo só a máscara. Então, é que aqui fica um pouco difícil de entender, porque o nosso objeto ele é branco, né? Mas deixa eu colocar aqui um vermelhão nele. E aí vou segurar o Alt e vou clicar na nossa máscara. Olha só, agora a gente vê ela em preto e branco. E aí eu posso pintar aqui só olhando para a máscara. Aí uma coisa bacana também da máscara são as propriedades dela, né? Então deixa eu voltar aqui para a visualização normal, também segurando o Alt. Antes de eu falar o que eu vou falar, se você segurar o Ctrl, você pode selecionar só pela máscara, ó,
tá vendo? Aí ele vai selecionar tudo que está branco, ok? Então, independente se o objeto é isso aqui, ele vai selecionar a máscara inteira, ok? Você pode arrastar ela para outras camadas, ó. Você pode copiar segurando o Alt e arrastando, você pode copiar uma máscara. E agora eu vou falar para vocês das propriedades dela, né? A gente tem aqui o nosso menu de propriedades e quando eu clico aqui, ó, na nossa máscara, ele abre as opções dela para mim. Então a gente tem a opção de densidade, que vai colocar a força que essa máscara tem perante a minha camada, a minha layer, né? E a gente tem aqui a opção de feather, que dá para deixar a nossa camada mais suave, né? Então a gente tem ali, ó, camada suave, sem ter usado o brush e totalmente configurável aqui, tá? A gente tem aqui umas outras opções, essa aqui eu vou falar mais para frente quando a gente for falar de recorte de imagem, mas eu tenho essa opção legal aqui que é de inverte, que ela vai inverter a nossa máscara. Se eu clicar nela, tudo que era preto fica branco, o que é branco ficou preto, e eu tenho um atalho para isso que é o Ctrl I, tá? O Ctrl I, a gente inverte aí a nossa máscara, tá? E ainda falando de máscara, né, já é legal a gente falar de preenchimento e de opacidade. O que que acontece aqui, né? A gente tem as duas opções aqui que são a de opacidade e a de preenchimento, que é o fill. Sempre que vocês verem essa palavra fill, é preenchimento. Inclusive, a gente tem camadas de preenchimento que a gente vai falar daqui a pouco. E a gente tem a opção de opacidade. O fill, que é o preenchimento, ele é o preenchimento da camada, só do que está aqui, sem considerar os estilos. E a opacidade, ela é a opacidade de tudo, né? Então, vamos supor aqui que eu coloque vamos colocar um color overlay, né? Para a gente colocar uma cor no estilo e vermelho, tá? E aí, eu vou deixar ele em 50%, certo? Ou melhor, vamos colocar um stroke, né? Vou colocar um contorno aqui de vermelho, certo? Coloquei o contorno no nosso quadrado. Se eu diminuir a opacidade, ó, ele vai diminuir de tudo, tanto da sua camada como dos estilos. Porém, se eu diminuir do fio, ele só vai diminuir da minha camada, os estilos vão ficar intactos. Então, olha só, se eu diminuir do fio, o stroke está aqui intacto, ok? Aí uma outra opção aqui de máscara também é que você pode usar um objeto para mascarar o outro. Você viu que eu criei lá aquele com a borracha, né, a máscara, um buraco. Mas vamos supor que eu criasse aqui, ó, um elipse, né, que seria o círculo, e vou criar aqui o círculo, ó, aqui no meio. Certo? Vou centralizar ele aqui, ó. Fiz uma seleção ali e centralizei ele no meio do nosso quadrado. E aí, eu vou colocar a nossa camada de quadrado aqui por cima. Vou até desativar esse stroke feio aqui. Coloquei ela por cima, reparou? Por quê? Porque a gente vai usar o círculo como máscara dela. Então, para isso, eu posso segurar o Alt. Tá vendo? Tô com o Alt segurado aqui, apertado. E quando eu vou nessa transição, né, nessa linha entre uma camada e outra, o mouse muda ali para mim, que ele dá a opção de fazer um clipping mask, né? Ou seja, ele vai fazer uma máscara disso aqui, nisso aqui. Na camada de baixo vai ser a máscara da camada de cima. Então ele aparece ali e aí eu clico e olha só, agora o nosso quadrado ele está mascarado dentro do nosso círculo. E se eu mexer no nosso círculo aqui, ó, ele vai funcionar igualzinho a uma máscara, tá? Então a gente consegue fazer isso, por exemplo, vamos supor que eu tenho o meu círculo aqui azul e eu quero fazer uma sombra vindo de baixo. Posso criar uma nova camada, eu pego meu brush, ó, vou pegar um hardness bem baixinho e vou pintar de preto aqui, ó. E aí eu fiz meio que uma sombra vindo de baixo ali, né? Só que eu pintei tudo aqui fora. Ao invés de eu ficar apagando, criando máscara, não sei o que lá, eu venho aqui, seguro o Alt e clico, tá? E a mesma coisa serve para tirar essa máscara aqui, ó. Ok? E aí uma coisa legal é que isso tem um atalho no teclado também, que é o Ctrl Alt G, que ele tanto faz como desfaz o meu Clipping Mask, ó. Ctrl Alt G. Tá? Então essas são algumas opções aí de máscara que eu tinha para mostrar para vocês. A última delas que eu vou mostrar é a máscara de vetor. Como que funciona essa máscara de vetor? Lembra lá quando a gente aprendeu sobre a Pen Tool?
ela faz um caminho de path, né? A gente pode usar esses paths para fazer uma máscara. Então, se eu vier aqui, ó, vou criar uma máscara assim, ó, bem aleatória, né? Criei aqui o meu caminho de path. E aí, se eu clicar aqui na opção de máscara, ele vai criar uma máscara normal, que é uma máscara de preto e branco. E se eu clicar de novo, ele vai criar para mim uma máscara de vetor, tá? Então, olha só. E aí, eu fico com as duas máscaras. Posso clicar aqui com o direito e posso deletar, tá? E eu posso clicar nela e com a Pen Tool, ó, modificar a minha máscara, certo? Uma outra forma também de criar, vamos deletar aqui, posso criar o meu caminho e aqui em cima eu tenho a opção de Mask nas configurações do Path. E olha só, crio uma máscara de vetor, tá? Então essas foram as máscaras aí bem rapidinho, para não ficar muito maçante. Vamos agora falar das opções de bloqueamento aqui, ó, de lock que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Aqui em cima, né, de cada camada da janela de camadas, a gente tem essas opções de lock, que não é o vilão da Marvel, tá? É lock de bloquear. Então a gente tem algumas coisas que a gente pode bloquear, tá? A primeira delas é bloquear os pixels transparentes. Como assim, tá? Essa aqui é, por exemplo, a gente tem toda a camada, né? A camada em si, por si, ela tem o tamanho do nosso canvas, certo? Ou, né, do nosso artboard, mas geralmente do nosso canvas. E aí, aqui onde eu tenho o quadrado, eu tenho pixels pintados de preto, porém, fora dele, eu tenho pixels transparentes. E se eu ativar essa opção de bloquear os pixels transparentes, quando eu vier com o brush, vamos pegar o brush aqui e vamos pintar, por exemplo, de vermelho. E se eu pintar aqui, ó, não tenho nenhuma seleção, não tenho nada. Ele só vai pintar aonde eu já tenho cor. Nos pixels transparentes, ó, ele não aparece. Ó, vou até desativar aqui, ó. Se eu pintar aqui, ele vai. Mas se eu bloquear somente para os pixels transparentes, ele só vai pintar aqui. Então daria até para eu fazer a sombra, igual eu fiz lá aquela hora, né? Vamos fazer aqui. Usando o Clipping Mask. Isso é legal que vocês verem que tem várias formas de fazer a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó. Pintar. Ele só pintou na minha camada ali dentro, tá? A primeira opção de lock aí. A segunda opção seria de bloquear todos os pixels das imagens. Então eu posso mover aqui a minha imagem normalmente, posso alterar o tamanho dela, tudo, mas eu não posso mexer nos pixels. Então se eu vier aqui na opção de Brush Tool, olha só, eu não consigo pintar a minha camada porque os pixels estão bloqueados. Isso é importante para você não pintar as coisas sem querer e acabar pintando a camada. Aí a gente tem aqui também a opção de bloquear a posição. Ok? Então eu posso pintar, posso fazer tudo, mas eu não posso mover a minha camada. Olha só. Não deixa eu mover, ok? E aí essa aqui a gente não vai usar, mas ela pode ser boa também. Eu não uso, tá? Mas é para você não acabar jogando ela não pode sair de uma artboard só com você arrastando ela, né? Porque quando a gente tem algumas artboards, vou até fazer uma aqui para vocês. Ó, vamos criar uma aqui. E aí se eu pegar esse quadrado aqui, fizer assim, ó, arrastar para cá, eu arrasto ele de uma artboard para outra. Porém, se eu ativar essa opção, eu não consigo, ó, arrastar de uma artboard para outra. Eu acho que não sei se é tão útil, dependendo se você for um pouco atrapalhado do projeto que está fazendo, pode ser útil, então é legal você saber, né? Aí a gente tem a última opção que é de bloquear tudo. Você bloqueia tudo. E aí o objeto ele fica meio que invisível na sua tela. Para quanto que a gente usa isso, né? Vamos supor que eu tenho um noise aqui na frente. Vamos colocar aqui um noise. Ó, vou gerar um noise aqui. Ó, gerei o noise, certo? Aí vou lá, coloco o modo de mesclagem multiply. Aí lembra que na ferramenta mover, quando a gente segura o Ctrl, eu posso selecionar as camadas aqui, né? Porém, quando eu for tentar selecionar um quadrado, o que vai acontecer? Ele não vai selecionar porque
O noise, né, vamos até renomear aqui, ele está na frente. Olha só, eu não consigo selecionar. Porém, se eu bloqueio, né, a minha camada, aí a minha hierarquia aqui, a minha coisa, começa a ignorar a hierarquia do meu move, né? Então agora, se eu tiver aqui embaixo, segurar o Ctrl e clicar na minha camada, agora eu posso selecionar ela, porque ela não vai estar pegando. Então isso é muito legal para você que tem coisas em tela cheia, que é só para fazer blend mode, o que vai te atrapalhar a selecionar as camadas ali, você bloqueia ela, tá? Uma coisa também que eu não falei, vou aproveitar para falar aqui, que tem uns atalhos de teclado. Vou falar aqui rapidinho. Alguns atalhos de teclado extras antes da gente continuar, né? Vocês perceberam que aqui do lado a gente tem estes olhinhos que seriam justamente a visualização das nossas camadas, né? A gente tem um atalho para fazer isso que seria o Ctrl e o sinal de menor ou a vírgula, né? Ó, Ctrl vírgula ativa e desativa a nossa visibilidade. Falando também de visibilidade, a gente também tem a opacidade pelo número. Se eu quero deixar essa minha camada com 50%, eu vou lá e aperto o número 5, número 3 e número 0. Isso se eu tiver com a ferramenta de mover, que também é a letra V. Então estou lá com o brush e quero mudar a opacidade aqui da minha camada. Mudo para o V, aperto 4. Já mudei a opacidade. Ah, quero 100%, 0. Tá? Você fala para mim, Kevin, tem alguma forma de mudar só o fio pelo teclado? Tem sim. Deixa eu só me lembrar aqui, ó. Shift e o número. Shift 5. Aí o fio para 50. Ó, tudo pelo Shift. A mesma coisa que a opacidade, só que pelo Shift. Tá bom? Então esses são alguns atalhos extras. Eu também vou falar aqui rapidinho que dá para a gente colocar cor nas nossas camadas para a gente se organizar. Então posso clicar aqui com direito no olhinho e colocar uma dessas cores aqui, ó. Violet, Green, Red e o normal que é o No Color. E aqui a gente tem uma opção também de fazer todas as outras camadas aparecerem ou desaparecerem e ficar só a que você selecionou, tá bom? Então, só antes da gente começar, a outra parte agora desse módulo que a gente vai falar dos tipos de camada que a gente tem aqui e as especificações de cada uma delas, tá bom? Tô indo bem rapidinho mesmo, para não ficar maçante. Não entendeu? Veja de novo, pergunta lá nos grupos, tudo certo, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai usar de novo e eu sempre vou explicando, né, pelo menos resumidamente, o que cada ferramenta que a gente está pegando está fazendo ao longo do curso. Não precisa ficar preocupado se você estiver boiando. Isso aqui às vezes não está fazendo sentido agora, vai fazer mais sentido mais para frente, então pode ficar calmo, beleza? Então vamos lá ver os tipos de camada agora? Resolvi gravar outro extra aqui que também não estava programado, que é sobre linkar layers, né? A gente falou sobre agrupar, mas que nem lá no Spark, que a gente às vezes quer agrupar dois itens que estão na hierarquia assim, por exemplo, mas a gente não pode mover eles para ficarem perto. Aqui a gente tem algo parecido que se chama link, que é essa correntinha aqui embaixo. Então se eu clicar nela, ele vai linkar essas duas camadas e aí tudo que eu fizer em uma, ele vai fazer na outra. E para tirar o link, só selecionar elas e clicar ali novamente. Eu raramente uso essa opção, mas muita gente gosta, então pode ser bem útil. Já vai fuçando aí, tá? Agora sim a gente vai ver os tipos de camadas. Vimos aí no modo Super Fast Speed, eu explicando para vocês como funciona aí o painel de camadas. Não vou fazer isso com todos os painéis, tá? É que esse aqui ele é essencial. O Photoshop, o grande diferencial dele no mercado lá do começo foi justamente as camadas. Então, né, as famigeradas layers fazem toda a diferença na hora do trabalho. E vamos falar agora dos diferenciados tipos delas, tá? E o primeiro deles aqui seria as layers de pixels. Então, o que seria layers de pixels, tá? São camadas que são puramente pixels, imagens, fotos, texturas, etc. Não tem muitas opções de configuração. Então, são as camadas que praticamente a gente já está usando para tudo. Essas todas aqui, ó, são camadas de layers. Então, se eu criar uma nova aqui, ó, a camada de pixel, aliás, ela é uma camada de pixel. Então, se eu pintar com o brush, eu estou criando pixels dentro dela. Eu estou fazendo tudo em pixel, né? Que você já sabe que é pixel. Esses quadradinhos aqui são pixels.
Então tudo aqui é pixel, não é programação, não é código, é só cor dentro do pixel, tá? Cor dentro do pixel, nada além disso. Então se a gente pega uma imagem, né? Vamos pegar aqui uma imagem, qualquer imagem aqui que eu tenho nada a ver, ó. Essa imagem aqui, ela é composta por pixels, ok? Então ela também vira uma camada de pixel. Aqui ela tá uma camada inteligente, já vou falar sobre isso. Mas imagens e etc, tudo são camadas de pixels. Então é basicamente isso. A camada comum, a que a gente cria do zero, ela é uma camada de pixel. Então tenha em mente isso. Ela não é configurável. Quando você clica aqui nas propriedades, ó, não tem muito o que fazer. Essas quick actions aqui é para tirar o background e tal, mas você só pode alinhar e transformar ela, né? Mudar ela de lugar, flipar, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um elipse, eu posso vir aqui, ó, girar. Então, girei, posso mudar o tamanho e a altura, o comprimento e a altura, a localização dela na minha tela, no meu canvas, e eu posso flipar ela por aqui também, ó. Mas é basicamente isso, tá? Se eu clicar aqui, eu volto para a original. Basicamente isso, não tem muito o que fazer, né? Naquela ali ainda era uma camada de shape, mas a camada de pixel é a mesma coisa. Se eu colocar aqui, ó, propriedades, não tem muito o que fazer, tá bom? Então, é isso, mas é a que a gente mais vai usar, tá? Mas ela é importante vocês saberem que ela é essa aqui, né? Que a camada vazia é uma camada de pixel, para entender as outras camadas, como por exemplo aí, né? As layers de ajuste. As layers de ajuste, o que são essas layers, né? São camadas de efeitos que atingem as camadas que estão abaixo a elas na hierarquia, inclusive outras camadas de ajuste, tá? Então eu vou pegar aqui qualquer imagem na internet para a gente testar elas, porque eu tenho certeza que vocês vão usar bastante, tá? Eu peguei uma imagem aqui, deixa eu só copiar e vou voltar para minha tela aqui para mostrar para vocês. Vou colar ela aqui, ó. A gente tem esta imagem e eu vou colar mais uma para vocês verem o efeito acontecendo, né? Então, a gente tem essa segunda imagem em duas camadas separadas. Aí, só uma diquinha rápida aqui, né? Você pode mudar o tamanho das camadas aqui clicando com direito e você pode até deixar sem, ó. Se você deixa sem as imagens de pré-visualização, aí você consegue ver que são camadas de pixels, ó. Tá vendo? Aí a gente tem a Small, que é a pequenininha, e a Medium, eu costumo usar a Medium, que é a média, mas vou deixar a grande aqui para vocês verem, mais fácil, fique melhor no tamanho do seu monitor. Eu estou fazendo desse tamanho para vocês verem, tá bom? Então, a gente tem essas duas camadas aqui, essas duas layers, tá? Vamos acostumar a falar layer. E aqui embaixo eu tenho essa opçãozinha que eu ia falar depois para vocês, que é justamente onde tem as camadas de ajuste e as camadas de preenchimento. Então, quando você clica e segura, ele aparece, né, as opções, ou só de clicar também vai, né? Aparece aqui as opções para você. E daqui para baixo, ó, daqui do brilho e contraste para baixo, todas aqui são camadas de ajuste. Então, a gente já pode começar aqui pelo brilho e contraste. Então, lembra que eu falei para vocês que o menu de propriedades aparece aqui, né? Todas as camadas de ajuste, elas já vêm automaticamente com uma máscara, tá? É uma configuração padrão do Photoshop, mas você não precisa necessariamente usar, você pode até apagar, tá? E as camadas de ajuste, começa aqui de brilho e contraste, elas servem exatamente para o que o nome delas dizem, né? Então aqui eu posso alterar o brilho e o contraste, e como eu disse para vocês, de todas as camadas que estão abaixo dela. Então você pode ver que eu estou mexendo no brilho e no contraste, e a camada de cima não está acontecendo nada. Mas se eu posso vir aqui, ó, arrastá-la para cima e agora sim, ela está atingindo as duas. E como eu coloquei lá, ela atinge outras camadas de ajuste também. Então se eu botar aqui, ó, o brilho e contraste e jogo aqui para baixo, tá vendo que esse brilho está atingindo esse brilho aqui, né? Então vou diminuir aqui, ó, deixar bem escuro. Mas se eu vier nesse aqui e aumentar, ele atinge de baixo também, tá? Nós vamos meio que trabalhar em conjunto, tá? Aí não tem como eu explicar todas aqui para vocês de modo rápido, mas são todas de ajuste de cores aí, né? De ajuste de foto.
e brilho e luz e todo esse tipo de coisa. Então a gente tem aqui os levels, que são os níveis, né, de branco e de preto, com todas as configurações aqui dentro. A gente tem as curvas, a gente tem também a exposição, né? Aí a gente tem o vibrance, tá? Que é a vibração. Logo após o vibrance, a gente tem o hue e o saturation, que seria a saturação e matiz, tá? E ela vai funcionar com tudo que está embaixo, como eu disse para vocês, tá? Então, a gente vai ter também o filtro de cor de foto, né? Que tem alguns pré-definidos aqui. É bem legal também. Aí a gente tem o preto e branco, onde a gente pode mexer nos níveis de preto e branco, fazer um preto e branco um pouco mais avançado e específico. A gente tem aqui também o misturador de canais. Esse aqui é legal para fazer LUT. Acho que a forma mais fácil de não estourar LUT é usando o misturador de canais, tá? Mais para frente a gente fala disso. A gente tem o Color Lookup, né? Se você não sabe o que é o Color Lookup, se a gente colocar aí mais duas palavras, né, que seria Color Lookup e um Table, seria um Color LUT. E aqui é o LUT do Photoshop, tá? Então você pode vir aqui, ó, Load 3D LUT. Ele já vem com alguns LUTs. E você pode colocar outros, não é o mesmo formato do Spark, mas ele aceita vários formatos. E você consegue pegar esses formatos aqui e transformar em LUT. E eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre LUT, beleza? E depois a gente tem aqui a opção de inverter, né, que vai inverter as cores aí. Também temos a de posterização, o posterize, threshold, o gradient map, que é bem legal. Ele faz o mapeamento de cores das imagens. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, ó, esses dois azuis, aqui desse lado fica os tons mais escuros, né? Eu posso colocar, por exemplo, o tom escuro ser um roxão, ó. E os tons claros ser um laranjão. Olha só, consigo fazer e consigo até combinar aqui com Blend Modes e fazer efeitos. Isso aqui funciona com LUT também, tá bom? E a gente tem aqui o Selective Color, que também é legal para a gente mexer com LUTs aí. Vamos supor que você quer fazer um LUT para mudar a cor das árvores, né? Você quer deixar todas as árvores roxas. Você pode vir aqui, vamos pegar uma imagem de árvore. Só uma diquinha rápida. Pegar uma árvore aqui, tá? Fazer de maneira bem porca aqui, tá bom, gente? Eu posso vir aqui, colors, pegar os greens, né, que seriam os verdes, aumentar aqui, ó, o nível de magenta, diminuir os outros níveis. Deixa eu colocar absoluto aqui para ver. Acho que eu vou ter que mexer no ciano também. Bom, não ficou como eu esperava. Vou colocar aqui relativo. Ele mexeu mais nas cores, né? Mas se eu pegar o Channel Mixer aqui, no Green, ó, eu posso tirar o verde. Tá vendo? Ele já mudou de cor ali o verde. Enfim, eu vou falar mais sobre isso para vocês na frente, mas aqui estão as camadas de ajuste, beleza? Tenho outras aqui também para trabalhar e todo esse tipo de coisa. Então essas são as camadas de ajuste. Sempre que vocês virem este ícone aqui, que é o mesmo que está lá na apresentação para vocês, esse aqui não, este aqui, ó, é de uma camada de ajuste, ou este aqui, ou este aqui. São de camadas de ajuste, tá bom? Então, agora vamos falar sobre as layers de texto. As layers de texto, né, obviamente, são camadas de texto. Contém texto.
toda personalização e criação dos mesmos parte delas, tá? Então, sempre que a gente cria um texto, ele não fica como uma camada comum aqui, ele fica como uma camada específica, que seriam as camadas de texto. E eu tenho que, para criar elas, eu tenho que usar a ferramenta de texto, né? Mais especificamente, a ferramenta de texto horizontal ou vertical, ok? E a gente pode escrever também máscara, mas isso aqui a gente não vai abordar. Vamos pensar só nessas duas. Então, texto horizontal, se eu estou com ela selecionado, clico em qualquer lugar da tela e eu já crio aí uma camada de texto, que ele já vem com esse texto padrão. E olha só, tem o Tzinho aqui e o título, tá? Uma coisa legal sobre o título dessa camada é que se você não mudar ele, ele vai sempre ser o que você está escrevendo. Então, se eu escrever aqui Kevin, olha só, ele já muda ali automaticamente. Eu acho isso muito legal. E uma coisa interessante, né? Já vamos falar da ferramenta de texto junto aqui. A ferramenta de texto, para você criar um novo texto, você pode só clicar, como eu disse para vocês. Mas vamos supor que eu queira criar uma caixa de texto. Aí eu tenho que clicar e arrastar. E olha só, ele já aparece para mim como caixa e quando eu solto, ele já coloca o texto dentro dela, tá? E aí sempre que eu estou escrevendo, você vai entrar naquele conflito de, Kevin, mas eu quero apertar Enter para ir para a camada de baixo, para a linha de baixo. E aí eu aperto o Enter e ele vai para a linha de baixo. Mas como que eu faço para aceitar o texto, né? Porque enquanto você está na edição de texto, você não consegue fazer outras coisas aqui, né? Você fica só no texto. Então tem duas formas. A primeira dela é clicar aqui em cima no símbolo de Yes, de check, que ele já vai sair do modo de edição de texto. Ou a segunda forma é apertar o Enter do teclado numérico. Esse acho que eu não coloquei para aparecer na tela, mas é o Enterzinho lá do teclado numérico. Se você não tiver teclado numérico, aí você pode usar o Ctrl e o Enter. Então, sempre que tiver essa opção aqui, ó, de você aceitar ou negar, você vai apertar o Ctrl, Enter ou o Enter do teclado numérico ou clicar ali em cima, tá? Aí falando também da ferramenta de texto, a primeira opção é para a gente mudar de vertical para horizontal. Sempre que você está com uma camada selecionada, as configurações que estão ali em cima é a da camada selecionada. Porém, se você não tiver, aí é a configuração de um novo texto, tá? Então, por isso que ali ó, não está ativado, porque ali é para trocar de horizontal para vertical. Mas se eu quiser criar já na vertical, eu tenho que ir com a ferramenta, tá? Então vamos pegar aqui o nosso texto Kevin, né? Deixa eu deixar aqui branco. Se eu clicar nele, ó, ele muda para vertical. É essa que essa primeira opção faz. A segunda, a gente escolhe a fonte, que são as fontes que estão instaladas no computador. Diferente do Spark, você não precisa jogar fontes dentro do Photoshop. Aqui são as fontes que estão no seu computador ou que você pegou lá no Creative Cloud, tá? Aí aqui a gente tem o modo da fonte, né? Então a gente tem bold, italic, regular, bold, italic, blá blá blá. O tamanho dela, que a gente pode tanto digitar um tamanho aqui, se quiser 10 pontos de tamanho eu posso, como eu posso escolher um dos pré-definidos aqui, como eu posso vir em cima desse ícone, clicar e arrastar para um lado ou para o outro, tá? A gente tem aqui a opção de como a nossa placa de vídeo, a nossa tela vai ler esse texto. Por automático ele já vem como smooth, tá? Então, por isso você está vendo as letras bonitinhas. Quando você dá zoom, elas vão continuar bonitinhas e tudo mais. Mas se você tirar, colocar em none, por exemplo, olha só. Agora, quando eu chegar perto, olha como ela tá. E se você salvar uma arte com a letra assim, ela fica, tá? Aí a gente tem outras opções como a Sharp, por exemplo. A Sharp eu sei que a galera usa para fazer algo pequenininho, porque ela continua legível, né? Se eu colocar aqui em none, ó, olha só como fica. Olha a Sharp. Olha a Crispy, um pouco mais difícil de ler de longe. Strong fica mais forte. Smooth fica suave. A gente tem o Windows LCD, que vai de acordo com a configuração que você tá do seu monitor aí, né? E a gente tem a Windows também, que segue o mesmo padrão. Aí aqui a gente tem o alinhamento. Lembrando que esse alinhamento é quando você tem um texto sem caixa de texto, é um alinhamento entre ele mesmo, né? Então, como eu estou vindo da direita para a esquerda, ó, o alinhamento é este pontinho aqui. Então, tudo que eu escrever vai vir aqui, mas tudo a partir do ponto que ele foi criado, né? Do próprio texto. Então, do meio, ó, o ponto continua no mesmo lugar
e na esquerda também o ponto no mesmo lugar. Porém, quando a gente tem uma caixa de texto como essa aqui, aí a gente tem o alinhamento dentro da caixa de texto, tá? Aí aqui a gente tem as opções de cores da nossa fonte, né? Normal. E aqui a gente tem a opção de warp, né? De deformar a nossa fonte. Então isso é mais legal usando aqui a fonte normal, sem ser caixa de texto, funciona melhor. Se eu clicar aqui, posso vir abrir nessa janelinha de Warp, posso selecionar um dos estilos, por exemplo, aqui em Arc, que ele faz um arco, e ele deforma a nossa fonte no formato de arco, né? E aí a gente pode editar ela aqui normalmente, tá? Aí a gente tem esta opção aqui, que é para abrir a caixinha de edição de texto e de parágrafo. Então já vou deixar ela aqui, porque a gente vai usar ela aqui, tá? Então você clicou ali, mesmo que você não tiver ativado, ela vai aparecer aqui, tanto de parágrafo como de texto. E aqui a gente tem mais configurações, né? Aqui a gente tem o botão para gerar fonte em 3D, não vai funcionar em todos os computadores e não é tão bom assim, tá? Mas pode quebrar um galho, ó. Gera rapidão, mas ó, como vocês podem ver, travando tudo, não consigo nem girar, não recomendo. A gente vai usar o 3D no Photoshop, mas para outras coisas, tá bom? Então, aqui a gente tem as configurações, padrão, se você já mexeu no Word ou qualquer coisa assim, você vai conseguir mexer aqui, não vou ficar muito tempo nisso aqui, tá, gente? E uma coisa bacana também, que você fala para mim, Kevin, eu criei um texto em caixa, só que eu queria transformar ele num texto de ponto, igual esse aqui, né? A gente chama de texto de ponto, esse tipo de texto que não é o de caixa. Tem como eu fazer isso? Tem sim. Aqui, ó, na ferramenta de edição, você pode clicar, deixa eu ver assim, clicar com direito. Olha só, calma aí, deixa eu ver se aqui também funciona. Não, ó. Você tem que clicar com o direito antes de selecionar, antes de entrar no modo de edição. Ó, clicou com o direito, vai ter essa opção aqui que é Convert to Point Text. Quando eu faço isso, dou um OK, pronto, converteu para texto de ponto. O mesmo vale para o texto normal. Se eu vier aqui, clicar com o direito, converter para parágrafo text, que seria o texto de caixa de texto. Ó. E aí, quando a gente está no modo parágrafo, ou quando a gente está warp lá, a caixa de texto é diferente, tá? Para mudar ela, a gente tem que usar. Deixa eu ver aqui, ó. Nem a Pentool. Por isso que eu não gosto muito de usar o modo de warp ali com texto, com caixa de texto, tá bom? Então, essa deformação aí que eu fiz, eu segurei o Ctrl e ó, mexi a caixa de texto. Também dá certo. Mais um pouquinho de texto. Se eu criar um caminho aqui, né, com a minha pen tool, ó, criei esse caminho aqui. Aí eu venho aqui com o texto, pode ver que aparece, ó, para eu clicar. Tá vendo como o mouse muda quando eu passo em cima do caminho? Opa, cliquei errado. Se eu clicar aqui, ó, aí eu posso criar um texto em cima da minha linha. Ó, aí com o Ctrl selecionado eu clico e aí eu posso criar assim, tá? Então se eu criar aqui um círculo de shape, aí venho com a Pen Tool, né? Olha lá, seleciono o caminho, venho com a ferramenta de texto. Aí posso escrever um texto redondo aqui em volta, tá? Mas esse não é o foco, só estou mostrando aí para vocês mais ou menos como funciona as camadas de texto e a ferramenta de texto como um todo, tá bom? Então, dito isso, vamos agora para as layers de shape. Esse aqui é importante, hein? Layers de shape, né? O que são layers de shape? O que significa shape, né? Shape são formas. Na tradução livre são formas. Mas são tipos de camadas que são formas em vetores redimensionáveis e personalizáveis. Então, quando a gente fala de vetores, né, se você for lá para matemática, geometria, os vetores são caminhos. Eles são coordenadas. Então, serve para muitas coisas, mas quando a gente fala no mundo artístico aqui de design, desenvolvimento, etc., geralmente a gente usa vetor para definir exatamente os caminhos que dão uma forma gráfica, ok? Então, se eu pegar aqui na tela, por exemplo, o que a gente pode considerar shape, né? A primeira coisa que a gente já aprendeu são aqui o que a gente cria usando a Pen Tool. A gente tem um modo de shape. Quando a gente clica aqui na tela, ó, automaticamente a gente cria uma camada nova,
Tá vendo aquele ícone que eu mostrei para vocês aqui, que é o ícone de shape. E aí eu posso criar uma forma, tá? E qual que é a diferença de uma forma assim para uma forma assim criada numa camada de pixels, né? Deixa eu criar aqui, tá? Primeira coisa aqui é que os vetores, né? Os vetores aqui, eles são nada mais nada menos do que coordenadas. Tudo isso aqui é código no fundo e aqui para a gente só tem uma representação visual desses códigos e esses códigos são coordenadas, né? Então, é como se fosse um mapa ali, a gente define onde vai ter pixel, onde não vai ter, né? Onde vai ter preenchimento, aliás. E isso dá para a gente a possibilidade de ter uma imagem que não tem tamanho, que ela não perde resolução, justamente porque ela não tem resolução. Ela é só o caminho. Então, vamos supor aqui, essa aqui é uma camada de pixel, né? Então, se eu der o zoom aqui, ó, eu consigo ver todos os pixels dela se formando aqui para formar esse círculo nessa visualização, nesse zoom que a gente tá. Mas quando a gente fala de vetor, isso não acontece, ó, porque a gente tem só o caminho. Então, tudo que for shape, tudo que for vetor, ele é infinito nesse sentido, ele nunca vai perder a qualidade. A gente pode aumentar, pode diminuir, e ele nunca perde a qualidade, tá? E por ele ser assim também, né? Por ele ser um mapa e não ser como pixel, que são só quadradinhos pintados com cor, a gente pode alterar, né, o formato aqui dos nossos shapes, fazer curvas e etc. E também usar as outras ferramentas que a gente tem ali de shape, que está aqui na letra U. Tudo que tiver aqui dentro da letra U são ferramentas de shape pré-definidas. Então a gente tem como primeira delas aqui o retângulo, onde a gente pode criar retângulos, né? Obviamente. A gente tem a elipse, temos também a opção de triângulo, tá? Polígono, linha e a custom shape, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. A primeira delas aqui, o retângulo. Quando eu crio ele, o retângulo ele não é só uma shape layer normal, né? Vamos comparar aqui, por exemplo, se eu criar com uma pen tool uma nova. Vamos criar aqui um retângulo, criei do zero. Repara nas configurações que eu tenho aqui. Eu tenho primeiro a de densidade, que eu vou justamente ajustar a intensidade que o meu mapa aqui de vetor está fazendo, e a opção de feather, onde eu posso fazer, ó, deixar o meu vetor em smooth. Então eu uso muito isso para fazer sombra, por exemplo, porque daí fica uma sombra, né, que está aqui, ó, ela pode ficar toda em smooth, aumentando o feather, porém ela está totalmente editável, ó. Quando eu entro aqui eu posso mexer nos meus caminhos, né, nos meus paths e alterar essa sombra como eu quiser. Porém, quando a gente fala das formas específicas ali, elas têm algumas configurações também específicas, né? Aqui em cima vocês já aprenderam a mexer, né, na cor, no stroke, etc. Aí aqui a gente tem esta opção a mais, tá? Que é a de chanfro. Essa opção ela tá aqui e tá aqui nas propriedades também. Só que nas propriedades ela tá um pouco mais definida, então eu gosto de usar por aqui geralmente. O que que ela faz, né? Essas bolinhas aqui também são elas, tá? A gente pode arredondar os cantos. Então, se eu clicar e arrastar aqui, ó, eu posso deixar os cantos dela arredondado e mexer também, deixar duro de volta. E se eu desabilitar aqui essa correntinha, eu posso mexer em cada canto individualmente, não por aqui, mas por aqui, ó. Ó, mexi no da esquerda, no de baixo, deixo um, aqui deixo o outro, ó, só clicando e arrastando, tá? Olha só, consigo mexer, ok? Então essas são as configurações aí do retângulo. E se você pegar a Pen Tool e mexer nele, ele deixa de ser um retângulo. Então ele some aquelas opções que tinha para a gente antes e fica as opções de uma shape layer comum, tá? Aí a gente tem o círculo. Uma coisa que eu não falei do retângulo é que se você clicar só no meio da tela, você pode criar um escolhendo aqui o tamanho dele em pixels. Então vamos criar um 250 por 250. Isso vale para todas as opções ali de Shape Tools, tá? E o Ellipse, ele não tem muitas opções. Então ele tem a opção de fio aqui, do stroke, etc. Mas é bem parecido aí com as opções de um shape comum, né?
Só que quando você mexe aqui com a Pen Tool, ele para de ter aquelas opções de fio aqui pelas propriedades e passa a ter só a opção da máscara de vetor. E aí as outras opções ficam aqui em cima, tá vendo? Tá. Então é para a gente fazer justamente bolas, né? Elipses. Aí a gente tem a opção de triângulo, e aí sim o triângulo parecido com um retângulo, né? Ele dá para a gente a opção de arredondar os cantos aí, tá? Coisa legal também de falar são os atalhos, né? Que se eu clicar e arrastar com o Shift, eu faço aí um objeto quadrado. Se eu segurar o Alt, eu faço o objeto a partir do centro. E se eu segurar o Alt e o Shift, eu faço a partir do centro e quadrado, né? Então a gente tem a opção de arredondar o canto e ele até vira um círculo. Aí depois desse a gente tem a opção de polígono e essa sim tem umas opções legais, tá? Então vou criar um aqui bem no meio para vocês e olha só que legal essa opção, né? Por padrão ele já vem aí com a opção de 10 lados. Tá vendo aqui nas propriedades? Ele vem com 10 pontas. E eu posso diminuir isso aqui para no mínimo 3, se eu não me engano. E olha só, ele faz isso aqui. E se eu colocar em 5, ele vira uma estrela. Então a gente pode fazer uma estrela aqui rapidão. E aí a gente pode também arredondar os cantos, né? E também podemos mexer no espaçamento entre pontas, que é essa opção de estrelinha mesmo, ó. A gente pode criar aqui, ó, vai virar um pentágono, ou a gente pode fazer virar uma estrela, ou até um sparkzinho aqui, né? Vou colocar em 3, ó, 4, vamos fazer 4. Ó, virou um spark, né? Se quer fazer um efeito de spark, você pode fazer isso aqui, que seria o Kirakira, né? Vim aqui em cima na opção de máscara, aumentar o feather, ó. Pronto. Tenho um sparkzinho aí. Olha só. Vou até mudar as cores aqui para vocês verem. Temos um sparkzinho, tá? Próxima opção que a gente tem aqui é a Line Tool, que não tem muito segredo, é uma linha, tá? Não tem segredo nenhum. E a próxima seria de Custom Shape Tool. O que que essa opção faz, né? Ela permite que você use shapes da internet, né? Você pode aqui ó, importar shapes no formato .csh, só buscar e você vai achar. E são shapes pré-definidos, eles não têm opções especiais, mas por exemplo essa rosa aqui, né? Esses aqui são os que vêm com o Photoshop. Pode fazer uma rosa quando você quiser. E você pode também, né, criar os seus próprios. Eu não me lembro como é que faz isso. Deixa eu ver se é aqui, ó. Edit. Isso mesmo. Seleciona o shape que você quer. Por exemplo, eu selecionei esse aqui, ó, com Ctrl e arrastei. Selecionei, venho aqui em Edit. Define Custom Shape. Eu nunca uso isso, mas pode vir aqui, ó, Spark. Criamos aí uma faísquinha. E aí, a partir do momento que você salvou, você vem aqui na opção de Custom Shape. Ele já aparece aqui, ó. Pode criar quando você quiser. Não sei se é útil para vocês, mas pode ser, então é legal mostrar, tá? Então a Shape Tool sempre vai ser coisas que são feitas em vetores, são feitas a partir de caminhos, que no fundo são números. Aqui pelo Photoshop a gente não tem como acessar, mas se você for procurar sobre SVG e coisas assim, você vai ver que é vetor gerado a partir de código. E aqui a gente faz na mão, né? Mas tem uma outra coisa legal que dá para a gente fazer também, que é, por exemplo, converter texto para shape. Então, a gente tem uma camada de texto aqui, você fala, cara, esse vai ser o texto, vai ser um logo, qualquer coisa assim, eu quero converter ele para vetor. Então eu posso vir aqui, ó, clicar com direito na camada, e aí ele vai ter a opção aqui de Convert to Shape. Olha só, transformamos aí o texto em shape, e a partir desse momento ele não é mais um texto, então a gente não pode mais editar ele, porque ele virou um shape. A gente pode mexer no formato da fonte aqui, ó, tá vendo? E fazer o que a gente bem entender no modo de shape. Uma coisa bacana que dá para fazer também é transformar uma seleção em shape, né? Então vou pegar uma imagem transparente aqui da internet, rapidão, para eu mostrar para vocês, tá? Pode ser tanto de uma imagem como pode ser uma seleção que vocês fizeram, ok? Eu vou colar aqui ela
Ah, ela não é PNG. Vou pegar uma outra aqui que é PNG. Que é PNG. Temos a imagem aí em PNG, tá vendo? Aí lembra que se eu segurar o Ctrl e clicar aqui no ícone de uma camada, eu seleciono ela, né? Aí eu posso vir aqui, ó, nessa abinha de Paths, que ficam os nossos caminhos, e clicar nessa opção aqui embaixo, tá? Isso aqui é só uma dica rápida. Quando eu clico, ela converte da melhor maneira possível a nossa seleção em Paths, ó. Tá vendo que não fica perfeito, mas ela fica legal. E aí, se eu criar um sólido, né? Se eu vier aqui embaixo e criar um sólido, ou se eu tiver na Pen Tool, no modo de Path. Opa, ele sumiu. Vamos criar de novo um Path aqui. Aí, no modo de Path, a gente criar aqui em Shape, a gente cria uma Shape Layer a partir da nossa seleção, tá? Então, a gente, por exemplo, poderia fazer isso para criar uma sombra da árvore. Eu venho aqui, coloco ela por trás, vou deformar ela aqui, ó, com a minha ferramenta de transformação livre, venho nas propriedades, aumento o fader aqui, ó. E aí tem aumento, diminuo a opacidade. E agora tem uma sombra aí da minha árvore, só com Shape Layer. E falar, não gostei dessa sombra? Posso vir aqui, posso modificar ela sem perder qualidade, sem nada do tipo. Ela é toda em vetor, tá? Então essas são as Shape Layers, sempre vai estar com esse íconezinho aqui, isso é uma Shape Layer. Uma coisa bacana também é que tem um modo de trocar cores delas bem rápido, que é só você clicar 2 vezes no ícone de um Shape, ele aparece para você a janela de cor, e aí você consegue trocar, tá? Para trocar o Stroke, é só lá por cima mesmo, mas por ali você já consegue aí utilizar, beleza? Deixa eu até ver se tem alguma forma aqui. Não tem. É aqui mesmo, tá beleza? Então, esses são Shape Layers. Eu uso bastante, então a gente vai usar bastante aqui no curso, né? Porque é tudo baseado na forma que eu faço as coisas, ok? E é muito importante que vocês já comecem a fuçar nele, tá bom? Então, agora a gente vai falar de um também que eu uso muito, que são os Smart Objects. Smart Objects e Links, tá? Smart Objects são camadas inteligentes que protegem um arquivo original de ser editado, também usado para ter a mesma camada em vários locais, respeitando um arquivo de origem, tá? Falando assim é um pouco complicado de entender, mas vamos lá para o Photoshop e você já vai reparar que você já viu esse ícone aqui, ó. Sempre que a gente joga uma imagem no Photoshop, tem como você configurar isso, tá? Mas eu não mudaria. Ele já vem automaticamente como um objeto inteligente. Ou seja, ele não é uma camada de pixels igual uma camada nova que a gente cria aqui. Ele é um objeto inteligente. Porque aqui, dentro do nosso projeto, do nosso PSD, que é o arquivo do Photoshop, a gente tem incorporado um outro arquivo. No caso, como aqui era um PNG que eu joguei, ele vai ter um PNG dentro do nosso arquivo. Inclusive fica até mais pesado o arquivo, né? Mas eu posso ter vários formatos aqui embutidos, como por exemplo um JPEG e como também um PSB, que seria um outro tipo de arquivo do Photoshop, tá? E o que que isso permite para a gente, né? Eu posso, por exemplo, aumentar, diminuir, eu posso vir aqui e aplicar filtros, tá? A maioria dos filtros aqui você consegue aplicar em objetos inteligentes. E aí, ó, apliquei aqui um blur. Vamos aplicar também um noise nesse objeto aqui, ó. E você pode ver que ele já criou aqui uma abinha que se chama Smart Filters, que são os filtros inteligentes. Se eu vier numa camada comum, por exemplo aqui, ó, que eu tenho o meu círculo, né? E eu aplicar um blur, vamos aplicar um blur. Olha o que acontece. Ele só aplica. E ele aplica nos pixels da minha camada, porque é uma camada de pixels. Mas quando a gente tem um objeto inteligente, ele aplica filtros inteligentes, ou seja, eu posso alterar eles quando eu quiser. Ó, posso clicar 2 vezes, alterar ele ali. Posso, com o noise, qualquer outro que funcionar ali, posso inclusive tirar eles aqui, ó, e jogar para outro objeto inteligente se eu clicar e arrastar. Posso desativar a visibilidade, ativar quando eu quiser, ou de todos de uma vez, e posso até
né, usar essa máscara. Essa é uma máscara que ela vem só para os filtros, né? Então, se eu vier aqui pintá-la de preto, ó, eu apago uma área onde eu não quero efeito. Posso, inclusive, colocar um feather nela para ficar mais suave, ó. E o que acontece, né? No Shape, a gente clicava 2 vezes aqui no ícone e a gente ia parar na janela de alterar a cor. Mas quando a gente fala do Smart Object, a gente abre o arquivo que está aqui embutido, que no caso é um PNG. Eu vou clicar 2 vezes nesse papelzinho aqui, que é o ícone. Olha só, ele abriu outra aba para a gente, abrindo o PNG. E o que acontece aqui nesse caso, né? Se eu pintar, vamos pintar aqui de vermelho, vou escrever aqui, ó, KGL, que é Kevin Gonçalves Lima. E aí eu salvar esse arquivo, tá vendo? Eu dei um Ctrl S aqui para salvar. E quando eu fechar essa aba, não precisa fechar, né? Se eu não quiser, não preciso fechar, posso deixar ela aberta. Mas se eu voltar lá para a nossa original, ele vai ter alterado aqui, ó, a nossa camada. E além disso, com os filtros aplicados, tá? Só que vamos supor que eu entre aqui e crie uma nova layer, tá? Que eu posso criar uma nova layer e aí sair editando aqui. Quando eu salvar, ele vai falar que não dá para salvar. Por quê? Porque o nosso arquivo está em PNG e PNG não tem camadas. Então, para você conseguir fazer camadas dentro de um objeto inteligente, você precisa ter um formato que tenha camadas. E um desses formatos é o PSB. E como que a gente faz para gerar um PSB aqui rapidão dentro do meu projeto? Vamos supor que eu quero transformar a minha árvore e o meu círculo aqui, que está em pixels, em objeto inteligente. Eu posso? Pode. Você pode transformar qualquer camada em objeto inteligente. Qualquer uma mesmo, tá bom? Então, se eu selecionar as duas aqui, clico com direito e eu tenho esta opção que é a Convert to Smart Object. Quando eu faço isso, bum, tudo aquilo virou um objeto inteligente e no formato de PSB. O PNG aqui é o que estava no nome do arquivo, tá? Nada a ver isso aí. Mas como que eu sei que é PSB? Porque eu clico 2 vezes aqui e ele aparece aqui em cima para mim, ó, .psb. E ele é um arquivo que está dentro do meu arquivo PSD, que é o meu arquivo do Photoshop. E aí o que acontece? Agora eu posso criar camadas, pintar, 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 salvar, e quando eu volto lá, ele está aqui, posso entrar novamente, excluir camadas, salvar, voltar aqui. E o que é legal também de Smart Objects? Vamos supor, ó, vou reduzir ele aqui e vou criar várias cópias dele, né? Aí quando eu entro em qualquer um deles, tá? Vou entrar aqui até do 2 para vocês verem e vou fazer aqui um sorriso aqui, ó. E vou salvar. Quando eu volto, ele aplicou em todas as minhas camadas, porque elas estão linkadas ao mesmo arquivo .psb, tá? E aí, às vezes você vai querer copiar, mas você vai querer alterar uma específico e não alterar várias, tá? Tem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou explicar uma delas só, que é a mais rápida, nem recomendo vocês usarem as outras. É você criar uma cópia do Smart Object. Quando você cria assim, você não está criando uma cópia do Smart Object. Você está criando uma cópia da camada. Para você criar uma cópia do Smart Object, você vai clicar com direito na camada e vai vir New Smart Object via Copy. E aí você criou outro objeto inteligente. Então, se eu entrar nesse segundo aqui agora e pintar, ele só vai alterar o segundo. Mas se eu criar cópias dele, aí pintar de novo, as cópias dele vão ficar iguais, mas aquela que a gente fez antes, não, tá? Isso é muito legal para a gente colocar imagens que são muito grandes e se você reduzir ela só normal, você vai perder a qualidade dela, você nunca mais vai conseguir aumentar. Então, tem uma imagem grande? Transforma ela em Smart, depois joga aqui dentro. Ou se você quiser editar algo separado, ali com uma tela só para ele, você joga ali também no Smart Object. Ou se você vai ter um elemento que ele está em vários lugares da sua arte ali, ou da sua textura, do seu filtro, aí você cria um só e transforma ele em Smart Object e ele repete em vários lugares. E aí depois para você, o cliente pede alteração ou você mesmo quer alterar, você altera um só, já altera em todos, tá bom? Então, eu falei lá também que eu ia falar sobre
arquivos linkados, né? Porque sim, tem como fazer isso. De duas maneiras, tá? Primeiro tem como você pegar um arquivo de fora e linkar ele aqui dentro. Então vamos pegar aqui, ó, File, Place Linked, ó, File, que seria arquivo, Place Linked, que é colocar linkado. A opção de cima seria Place Embed. O Place Embed, ele vai virar um Smart Object. É a mesma coisa que arrastar aqui, tá? Mas o Place Linked, ele vai colocar só que linkado. Então vamos pegar um arquivo, aí você pode usar todos os formatos que o Photoshop aceita, inclusive o próprio formato dele, que é o PSD, né? Eu vou pegar uma arte minha aqui de Instagram. Cadê a do Lucifer aqui, por exemplo? Aí eu tenho aqui o PSD, né? E eu vou colocar, e vocês vão ver que o ícone aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser um ícone de corrente. Sempre que vocês verem corrente, como eu disse para vocês, é link, tá bom? Então ele está baixando aqui da minha nuvem, rapidinho, já abre. Coloquei aqui, ó, assim como quando eu arrasto, né, ele dá a opção para mim selecionar onde é que vai ficar. Posso selecionar aqui, por exemplo, e aí já veja aqui que o ícone tá diferente. Por quê? Porque ele vai funcionar igual o objeto inteligente, né? Se eu aplicar aqui um blur nele também, vai aplicar normalmente como um filtro inteligente e tudo mais. Porém, este, assim como esse, é um arquivo, mas esse arquivo ele não está dentro do meu PSD, ele está no meu computador. Então, se eu clicar aqui duas vezes, ele vai abrir o meu arquivo PSD lá, né? Para mostrar mais certinho, né? Vamos abrir o próprio aqui para vocês pelo meu browser, né? Eu vou lá na pasta dele, ó. Vamos abrir aqui o Lucifer. Aí é esse arquivo aqui que está linkado, tá vendo? O arquivo PSD. Então vou abrir ele aqui, vou só criar uma nova camada, pintar aqui, ó, e vou salvar. Quando eu volto aqui, olha só, ele está alterado. Você pode ver que eu deixei ele aberto ali. Então se eu clicar aqui duas vezes, aí ele abre lá, tá? Então assim é um arquivo linkado. E aí eu posso transformar ele em um Smart Object. Porém, o que vai acontecer? Ó, quando eu transformar ele em Smart Object desse jeito, ele vai virar, mas eu vou abrir, vai ter o arquivo linkado aqui dentro, né? Como que eu faço para ele virar realmente um Smart Object? Eu clico aqui com direito e tem a opção de Embed Linked, que daí ele vai incorporar o meu arquivo linkado. E agora sim, ele é um Smart Object comum. E eu também posso transformar qualquer Smart Object em um arquivo separado. Eu posso clicar aqui do lado e vai ter aqui, ó, Convert to Linked. Então vem aqui, ele pede um lugar para eu salvar o arquivo, tá vendo? E aí a partir do momento que ele salvar, ele vai ficar linkado. Outra opção legal é que você fala assim, cara, beleza, eu peguei um arquivo Smart Object, mas eu quero colocar as coisas dele aqui, né? E aí você pode até entrar aqui, copiar e colar as camadas, né? Às vezes não é um processo tão rápido, não é tão legal. Então você pode simplesmente clicar aqui com direito e vir nessa opção de Convert to Layers. To Layers. Olha, bugando aí a dicção. Se você apertar aqui, ele vai deixar de ser um Smart Object e todas as camadas que estão lá dentro vão vir para o seu arquivo principal. Então eu vou clicar aqui e olha só, ele virou uma pasta com todas as minhas camadas que estavam dentro do arquivo e agora ele faz parte aqui do meu arquivo, tá bom? Então, esses são os arquivos, os objetos inteligentes, né? As camadas inteligentes, as layers inteligentes. E vamos falar agora sobre as layers de preenchimento. Layers de preenchimento, né? Layers de preenchimento são camadas que servem para preencher o canvas total da área de trabalho, totalmente personalizáveis. Então vamos lá ver eles. Como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente vem aqui, deixa eu só, não estou conseguindo excluir porque tem uma camada aqui que está bloqueada, ó, tá vendo? É importante também você bloquear camadas que você não quer que sejam bloqueadas. Quando a gente vem aqui no símbolo de Yin Yang, daqui para baixo são camadas de ajuste e daqui para cima, né, que são as três primeiras, são camadas de preenchimento ou camadas de fio. Sempre que a gente fala fio, a gente está falando de preenchimento. Então a primeira delas é o Solid Color, que é uma cor sólida. Então a gente escolhe uma cor aqui, por exemplo, branco, tá? Vou deletar a máscara dela. Se eu seleciono a cor branca, todo o meu canvas ele vai ser preenchido por branco, né? Então,
Vamos colocar, se falar, Kevin, mas essa layer aqui de pixels também, ela também está preenchendo como branco. Qual que é a diferença, né? A diferença é que se eu mudar o tamanho do meu canvas, o que que vai acontecer? Ó, a minha camada de pixels não acompanhou o tamanho. A minha color fill, ela fica o tempo todo no tamanho. Então eu não consigo nem mover ela, não consigo fazer nada. Ela simplesmente preenche com a minha cor sólida, né? A segunda que a gente tem aqui é o gradiente, que seria o degradê, e é a mesma coisa que a cor, só que no degradê. A gente pode configurar, como eu já mostrei para vocês, e colocar um degradê, inclusive transparente, ó, e ele preenche toda a tela, tá? E olha só, não dá para mexer, não dá para fazer nada, e se eu mudar aqui o tamanho da tela, ele acompanha o tamanho da tela, né, que no caso é o canvas, tá? Então, é isso, você pode personalizar ele quando você quiser, para a cor que você quiser, tá? Aí a gente tem o último, que seria o de padrão. Vamos falar aqui um pouquinho de padrões, né? A gente tem alguns, né, nessa última versão do Photoshop que vem junto com eles. E o que são padrões? Padrões são imagens que se repetem. Se você aí quer um exemplo da vida real, a gente pode usar uma palavra diferente, que seria a palavra de estampa. Sabe aquelas camisetas que tem uma estampa que vai se repetindo? E aí você vai ver como elas são feitas, é um tecido gigantesco com todas aquelas imagenzinhas se repetindo, né, na estampa, e aí eles fazem as camisetas com aquilo lá. Então é como se o pattern aqui fosse uma estampa dessa gigante, tá bom? Então são os padrões. E aí os padrões, né, para eles ficarem bons, ele tem que ter todos os lados continuando todos os lados. Então o lado de baixo continua o lado de cima e o de cima continua o de baixo, da esquerda continua da direita e vice-versa. Então a gente tem esses pré-definidos aqui. E você também pode criar os seus próprios padrões, como por exemplo, eu tenho aqui um de noise que você pode criar. Eu tenho esse aqui que simula lá a parte do Pet Editor do Spark, ó. Eu posso mexer na escala aqui, ó. Posso mexer quando eu quiser, tá? Ó, esse eu posso mover, diferente dos outros, porque ele move a posição dos padrões. E eu uso ele para fazer minhas artes. Tenho ele transparente também. Tenho esse aqui, ó, dos Face Meshes, que eu uso em algumas artes que eu faço também, ó. Esse outro aqui também, com o Face Mesh de ponta cabeça. Tenho esse aqui com o logo do Spark, de LUT. Esse aqui é uma linha branca, ó. Vou mostrar para vocês, ó. E também acompanha o tamanho da tela, não importa o quanto você aumentar, o padrão continua. Ele tá ali, tá? Ele só tá transparente. Tem esse aqui de bolinhas, ó. Olha só. Então, dá para você fazer muita coisa legal aí usando os padrões. Inclusive, se você clicar aqui, você pode pegar da internet no formato .pat. Tem alguns packs, algumas coisas bem legais para você colocar aqui. Você pode usar, ó, do tamanho que você quiser, mover. Cara, os patterns são maravilhosos. Você vai ter que usar. Eu vou ensinar vocês a criarem lá mais para frente quando a gente for usar noise, tá bom? Então, basicamente esses três são aí, né, as opções de preenchimento, as camadas de preenchimento. E é basicamente isso. Esse módulo aqui já foi um pouco mais complexo, né? E a partir deste módulo aqui, eu não vou mais ficar explicando as coisas assim com apresentaçãozinha, com a parte teórica ali, explicativo e etc, porque a gente vai começar a botar a mão na massa, tá? E qual que é a ideia a partir de agora? Presta bem atenção que você vai gostar. A gente vai criar um filtro do zero. A gente vai começar ele no Photoshop com a idealização, a criação de um mockup, né, que é uma imagem de exemplo, tá? Vou dar dicas para vocês também sobre isso. Aí a gente vai transformar este mockup em assets para a gente jogar dentro do Spark, e dentro do Spark a gente vai transformar em um filtro de realidade aumentada, beleza? Então, esse foi mais um módulo, a gente se vê no próximo módulo.